O silêncio do museu. Quando recebi o convite para visitar o Museu Histórico da cidade, não imaginei que estaria abrindo a porta para algo que nunca conseguiria esquecer. Não era a primeira vez que ia a museus. Desde pequena, sempre me fascinava por aqueles lugares silenciosos, cheios de relíquias e objetos que pareciam carregar ecos de um tempo distante. Mas havia algo diferente naquele museu em particular. Talvez fosse a fama de que o prédio fora construído sobre os escombros de um antigo convento, ou talvez fosse a forma como as pessoas da cidade evitavam falar sobre ele. Seja como for, minha curiosidade foi maior do que qualquer receio. Era uma tarde de sábado, e o céu estava coberto por nuvens densas. O vento soprava pelas ruas vazias, levantando poeira e folhas secas. O museu se erguia no final de uma praça estreita, cercado por árvores antigas, com troncos retorcidos que pareciam vigiar a entrada. O prédio era imponente, com suas paredes de pedra escura e janelas altas, algumas trincadas. A fachada carregava um brasão corroído pelo tempo, quase ilegível, e duas estátuas de anjos em posição de guarda. Mas, ao contrário de qualquer anjo que eu já tivesse visto, aqueles não traziam serenidade. Seus rostos estavam parcialmente erodidos, e em seus olhos havia uma expressão estranhamente punitiva. A porta de madeira rangeu quando a empurrei. O cheiro que me atingiu foi denso. Uma mistura de mofo, cera antiga e algo mais. Algo metálico, como ferrugem. Fui recebida por um silêncio tão absoluto que meus passos ecoavam como trovões nos corredores frios. O saguão principal era amplo, com o teto alto sustentado por colunas. Candelabros antigos pendiam das correntes enferrujadas, e a luz era fraca, filtrada por vitrais que deixavam passar tons de vermelho e azul. A sensação era de estar entrando em outro tempo, onde o presente parecia não ter lugar. Não havia recepcionista, nenhum guia, nenhum outro visitante. Apenas eu e aquele vazio opressor. Um cartaz sobre um cavalete anunciava a exposição temporária. Sombras do passado, artefatos proibidos e histórias esquecidas. O título soava mais como um aviso do que como um convite. Segui em frente. As salas eram organizadas de forma quase labiríntica, com corredores estreitos que levavam a diferentes galerias. Cada uma abrigava objetos peculiares, utensílios do século XVIII, móveis de conventos, instrumentos médicos antigos e até mesmo máscaras usadas em rituais que, segundo as placas, haviam sido proibidos pela Inquisição. Eu lia cada descrição com uma mistura de fascínio e desconforto. As palavras gravadas nas pequenas placas de metal pareciam ganhar vida, sussurrando segredos que não deveriam ser lembrados. Em uma das salas me deparei com algo que me fez gelar por dentro, uma coleção de retratos pintados, todos retratando freiras e monges do convento que existira ali. O detalhe perturbador era que, em cada pintura, os olhos dos retratados pareciam vivos, brilhando com uma intensidade que desafia a tela estática. Eu tentava me convencer de que era apenas o reflexo da luz nos pigmentos antigos, mas não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada. Passei rápido, evitando fixar o olhar por muito tempo. O corredor seguinte me levou até uma sala isolada, menor e mais escura que as outras. A placa dizia: objetos de confinamento e penitência. Meu coração acelerou, mas a curiosidade me fez entrar. Lá estavam expostos instrumentos de tortura. Cilícios, correntes, colares de ferro com espinhos voltados para dentro e até uma espécie de máscara de ferro com feições demoníacas. O simples fato de imaginar que pessoas reais haviam sido obrigadas a usar aquilo me causou náuseas. Mas havia um objeto específico que atraiu minha atenção. Uma caixa de madeira pequena com fechaduras enferrujadas. A placa dizia apenas: não abrir. Último vestígio do convento destruído. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A caixa estava dentro de uma redoma de vidro, mas parecia emitir uma presença própria. Me aproximei quase hipnotizada. A madeira estava marcada por símbolos estranhos, gravados de forma irregular, como se alguém tivesse usado uma faca para desenhá-los às pressas. Tentei identificar as formas, mas não reconhecia nenhum símbolo conhecido. Ainda assim, algo no fundo da minha mente sussurrava que não eram apenas rabiscos sem sentido. Foi nesse momento que ouvi o som, um arranhar fraco vindo de dentro da caixa. Travei no lugar. Meu primeiro impulso foi recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. O som continuou, arranhar como unhas raspando madeira. Eu pisquei várias vezes, tentando acreditar que era minha imaginação, que talvez algum rato tivesse se infiltrado ali, mas a redoma estava intacta.
e a caixa estava bem trancada. De repente senti um vento frio pela sala, mesmo não havendo janelas abertas. As correntes penduradas no teto balançaram levemente, emitindo sons metálicos que ecoaram pelo espaço. O ar pareceu ficar mais denso, mais pesado, e eu senti um aperto no peito. A luz da lâmpada vacilou, mergulhando a sala em sombras que se alongavam pelas paredes. Saí apressada, tentando convencer a mim mesma de que estava apenas impressionada demais. Mas enquanto caminhava pelos corredores, percebi algo estranho. Os retratos que havia visto antes agora pareciam diferentes. As expressões estavam mais duras, mais hostis. Alguns rostos que antes olhavam para frente agora pareciam me seguir com os olhos. E, em uma pintura em especial, tive certeza de que os lábios haviam se curvado em um leve sorriso sarcástico. O silêncio do museu já não parecia neutro, mas sim carregado, como se estivesse cheio de presenças invisíveis. Meus passos ecoavam não apenas como sons, mas como batidas em um espaço vivo que reagia a cada movimento. Em certo momento tive a impressão de ouvir passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Apenas sombras e portas fechadas. Mesmo assim, a sensação persistia. Alguém estava ali, me seguindo a cada sala. Continuei andando, mas a arquitetura parecia se distorcer. Corredores que eu tinha certeza de já ter passado agora se prolongavam em direções diferentes. Portas que antes estavam abertas agora estavam fechadas. Era como se o museu tivesse mudado enquanto eu caminhava, se reorganizando para me prender dentro dele. O pânico começou a se infiltrar no meu corpo. Eu queria correr para a saída, mas não encontrava o caminho de volta. Foi então que ouvi novamente o arranhar. Não mais fraco, não mais distante. Agora era alto, vindo de todos os lados. Como se dezenas de unhas arranhassem as paredes, o teto, o chão. Fechei os ouvidos com as mãos, mas o som parecia nascer dentro da minha cabeça. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas foi inútil. As luzes começaram a piscar, e eu vi sombras se movendo nas paredes. Não sombras minhas, mas formas alongadas, retorcidas, que se contorciam como se estivessem presas atrás da superfície sólida. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde ia. Passei por salas que não lembrava ter visto antes. Uma cheia de manequins vestidos com roupas antigas, todos virados em minha direção. Outra com espelhos rachados que refletiam meu rosto distorcido em dezenas de versões. Algumas sorrindo, outras chorando, outras sem olhos. O ar estava cada vez mais gelado. Minha respiração saía em nuvens brancas, e meu coração parecia prestes a explodir. Quando finalmente encontrei uma escada que descia, hesitei. O instinto dizia para não ir, mas a alternativa era continuar perdida naquele labirinto vivo. Desci, tropeçando nos degraus de pedra úmida, até chegar a um porão. O cheiro era insuportável. Uma mistura de terra molhada, ferrugem e algo podre. No centro, iluminada por uma única lâmpada pendurada, estava a caixa de madeira. A mesma que eu tinha visto antes, mas agora sem a redoma. Aberta e vazia. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que aquilo não era possível, que eu tinha deixado a caixa trancada sob vidro, mas ela estava ali, diante de mim, como uma armadilha. E ao redor, nas paredes de pedra, centenas de arranhões marcavam a superfície, como se unhas tivessem tentado escapar dali por séculos. Senti algo atrás de mim, uma respiração lenta, profunda, quase animalesca. Não tive coragem de virar. Mas uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido, áspera, como se viesse de uma garganta seca há muito tempo. Agora você faz parte da coleção. A luz piscou e apagou. E o resto? O resto eu não lembro com clareza. Só sei que acordei do lado de fora, na praça, com o céu já escuro e o museu fechado atrás de mim. As portas trancadas como se nunca tivessem sido abertas naquele dia. Nenhum sinal de que alguém havia estado lá dentro. Mas minhas roupas estavam cobertas de poeira. E minhas mãos estavam marcadas por arranhões profundos, como se eu mesma tivesse tentado sair das paredes. Desde então não consigo dormir em silêncio. Sempre que a casa fica quieta demais, ouço novamente o arranhar, fraco, mas constante. E sei que de alguma forma, o que estava naquela caixa ainda está comigo, esperando o momento certo para sair de vez. A última vigília. Entrei na igreja pouco antes da meia-noite, com passos que ecoavam como batidas secas pelo chão de pedra. O ar lá dentro era pesado, úmido, e cheirava a madeira envelhecida misturada com incenso que já não queimava havia muito tempo. As velas apagadas sobre o altar,
Os bancos gastos pelo uso e as imagens cobertas por poeira me davam a sensação de que eu não deveria estar ali, mas havia algo que me puxava, uma força invisível que me dizia que eu precisava entrar. A porta rangeu quando a fechei atrás de mim, abafando qualquer som da rua. Fiquei envolto em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos e por um gotejar distante, como se a água escorresse das paredes. Respirei fundo e avancei pelo corredor central, observando as estátuas dos santos que me acompanhavam com olhos de pedra. Era como se me seguissem em uníssono, mantendo a mesma rigidez, mas com presenças que vibravam no espaço. Lembrei da história que havia ouvido quando criança. Diziam que naquela igreja, durante a madrugada, realizava-se uma vigília dos esquecidos. Não era uma missa comum, mas um ritual obscuro, praticado há mais de um século, onde almas perdidas eram chamadas para se alimentar da fé dos vivos. Era apenas uma lenda, pensei na época. Mas agora, caminhando sozinho naquele espaço silencioso, parecia mais real do que nunca. Sentei-me em um dos bancos na fileira do meio. O frio da madeira atravessou minha roupa e um arrepio percorreu minha espinha. O vitral da frente deixava passar uma luz fraca da lua, pintando o chão com reflexos pálidos e distorcidos. Ao fitar o altar, percebi algo que não estava ali antes. Uma vela acesa, tremulando em meio ao breu. Eu tinha certeza absoluta de que nenhuma chama queimava quando entrei. Meu coração acelerou. Tentei me convencer de que poderia ser algum padre preparando o ambiente para a missa da manhã. Mas não havia sons de passos, não havia movimento algum, apenas aquela chama solitária, que parecia me convidar a me aproximar. Levantei-me lentamente, cada ranger do piso ecoando como um grito abafado. Quando cheguei perto, notei que sobre o altar havia um livro antigo, aberto em uma página amarelada. As letras eram tortas, quase ilegíveis, escritas em uma caligrafia que lembrava riscos de carvão. Inclinei-me para tentar decifrar. Não reconhecia a língua, mas conseguia sentir o peso das palavras, como se cada símbolo vibrasse no ar, preenchendo minha mente de imagens que não compreendia. Uma sensação de vertigem me fez apoiar as mãos na pedra fria do altar. Foi então que ouvi o primeiro som, um sussurro. Baixo, distante, mas sem dúvida dentro da igreja. Virei a cabeça rapidamente, mas não vi ninguém. O sussurro cresceu, se multiplicou, até que parecia vir de todos os cantos. Eram vozes distintas, algumas chorosas, outras rindo, outras apenas repetindo orações em latim que eu não compreendia. Senti minhas pernas fraquejarem e recuei. As velas ao redor se acenderam sozinhas, uma a uma, formando um círculo de luz ao redor do altar. O livro virou suas páginas, sem que ninguém o tocasse, parando em uma gravura que me fez prender a respiração. Era uma figura de corpo humano, mas sem rosto. Apenas um vazio negro no lugar da face, como um buraco no próprio papel. As vozes cessaram de repente. A igreja ficou mergulhada em silêncio absoluto. E então, um sino soou. Mas não havia sino naquela igreja. O antigo havia sido removido décadas atrás, após rachaduras ameaçarem a torre. Mesmo assim, o som era inconfundível, um toque lento profundo vibrando no ar e dentro do meu peito. Cada badalada parecia sugar o ar, deixando-me sufocado. Olhei para trás e vi que não estava mais sozinho. Nas fileiras dos bancos, sentavam-se silhuetas escuras, imóveis, como fiéis esperando pela missa. Seus rostos eram indistintos, borrados, e apenas os olhos brilhavam em reflexos brancos que me fitavam sem piscar. Senti minha garganta se fechar, minha mente gritar para correr, mas meus pés estavam colados ao chão. O sino continuava a tocar, e a cada badalada, uma das figuras se levantava. Elas caminhavam lentamente até o altar, mas não me olhavam diretamente. Era como se seguissem um ritual antigo demais para que eu pudesse entender. Quando a primeira alcançou a vela, inclinou-se para a chama e simplesmente desapareceu em fumaça. Uma após outra repetiam o mesmo gesto. Cada vez que sumiam, o livro no altar parecia absorver algo, como se as páginas se tornassem mais escuras, mais espessas. Quando restou apenas uma silhueta sentada no fundo, percebi algo diferente. Essa não se levantou. Ela apenas me observava. Seus olhos brilhavam mais do que os outros, quase como brasas. E então, o sino parou. O silêncio foi pior do que o som. De repente, senti uma pressão sobre meu peito, como se mãos invisíveis me empurrassem para o chão. Caí de joelhos diante do altar, sem conseguir respirar direito. A vela única diante do livro tremulava violentamente, mas não se apagava.
As páginas começaram a virar sozinhas novamente, e desta vez as letras se reorganizaram, formando palavras em português. Ofereça a última vigília. Meu coração disparou. Entendi que aquilo não era uma simples aparição. O ritual estava incompleto e precisava de um último sacrifício. Os fiéis sombrios haviam desaparecido, mas algo restava para concluir a vigília. A silhueta do fundo começou a caminhar em minha direção. Seus passos não faziam barulho, mas eu sentia o peso deles, como se cada movimento drenasse a luz ao redor. Ela se aproximou até ficar a poucos metros de mim. Foi então que distingui melhor sua forma. Vestia algo parecido com uma batina antiga, rasgada e coberta de manchas escuras. No lugar do rosto havia apenas aquele vazio negro, o mesmo da gravura no livro. As páginas continuavam a brilhar, e as letras pulsavam, exigindo. O altar parecia respirar, como se a pedra tivesse veias. A figura estendeu a mão para mim, e naquele instante compreendi. Se aceitasse, eu me tornaria parte da vigília eterna. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. A mão sombria tocou minha testa, e um frio insuportável percorreu todo o meu corpo. Foi como cair em um abismo sem fim, como ter cada lembrança sugada de dentro de mim. Vi flashes de minha vida inteira dissolvendo-se, sendo engolidos pelo nada. Antes de apagar, a última coisa que ouvi foi o sino, uma única badalada, que selou minha entrada no ritual. Quando acordei, estava sentado em um banco da igreja. O sol da manhã entrava pelos vitrais, iluminando o altar vazio. Não havia vela, nem livro, nem sombras. Apenas eu, sozinho. Levantei-me trêmulo, tentando acreditar que havia sonhado. Mas quando olhei para as minhas mãos, notei que estavam manchadas de cera derretida. E ao me virar, percebi que não estava sozinho. Nos bancos atrás de mim, uma multidão silenciosa me observava. Seus olhos brilhavam em branco, fixos em mim. O sino tocou novamente, e eu compreendi. A vigília nunca termina. O sino ecoava em minha mente, mas agora não vinha de fora. Estava dentro de mim, como se meu coração tivesse se transformado em bronze pesado, batendo em badaladas lentas e doentias. As figuras sentadas nos bancos me encaravam, imóveis, mas cada segundo seus olhos brilhavam mais, até o ponto em que toda a igreja parecia banhada por aquele branco fantasmagórico. Tentei falar, mas minha voz não saiu. O ar estava espesso, e cada respiração me queimava os pulmões como se estivesse inalando fumaça. O altar parecia me chamar de novo. A pedra pulsava como carne viva, e sobre ela o livro havia retornado, aberto, com as letras escorrendo pela página como sangue que se espalha em tecido. O som do gotejar voltou, mais forte, mais próximo. Olhei para o teto e percebi que não era água. As paredes da igreja sangravam. Rios finos de líquido escarlate desciam pelas juntas das pedras, escorrendo até os bancos, molhando os pés das sombras que, estranhamente, não se moviam. Apenas me observavam. Então, a figura sem rosto que antes havia me tocado a testa surgiu diante do altar. Estava imóvel, braços abertos, como um sacerdote prestes a iniciar uma missa. O vazio em seu rosto se mexia, como se algo respirasse ali dentro. E então, a voz ecoou, não de sua boca inexistente, mas de todas as paredes, de todos os vitrais, do chão e até do meu próprio crânio. A última vigília pertence a você. Caí de joelhos novamente. Minha visão tremia, minha cabeça latejava. O livro diante do altar virou mais uma página sozinho, e vi o que parecia ser minha própria figura desenhada ali, ajoelhada, com o mesmo olhar apavorado que eu tinha naquele momento. O desenho se movia, respirava. Era como se o papel fosse um espelho. Olhei em volta, desesperado. Precisava escapar, mas as portas da igreja já não estavam lá. O arco que deveria me levar para fora dava agora para um corredor infinito, mergulhado em escuridão. E os vitrais não mostravam mais a lua nem o céu. Apenas rostos. Centenas de rostos que batiam contra o vidro, tentando entrar. As figuras nos bancos começaram a se levantar em sincronia. Suas cabeças giravam lentamente em minha direção, como se apenas naquele momento tivessem decidido agir. O barulho do ranger da madeira ao se levantarem foi o único som além do sino dentro de mim. Um coro de passos ecoou, e eles começaram a marchar até o altar. Até mim. A figura sem rosto estendeu o braço para mim, e dessa vez não consegui resistir. Uma força me puxou até ele,
como se correntes invisíveis me arrastassem. Fui lançado contra o altar, minhas mãos esmagadas contra o livro. A dor foi lancinante, mas quando tentei recuar, percebi que não conseguia. Minhas palmas estavam coladas ao papel, como se a carne tivesse se fundido às páginas. O livro pulsava, sugando algo de mim. Senti memórias inteiras sendo arrancadas, meu nome, minha infância, o rosto dos meus pais, cada detalhe do que eu era, tudo sendo absorvido, página por página. Gritei, mas o som não saiu. Apenas senti o gosto metálico do sangue subindo pela garganta. As sombras em volta começaram a cantar. Era uma melodia grave, sem palavras, apenas um murmúrio contínuo que fazia as paredes tremerem. O livro brilhava, e percebi que a figura que antes estava desenhada nele não era mais apenas uma ilustração. Era eu, aprisionado ali dentro, preso em tinta viva. Com um último esforço, tentei puxar minhas mãos, mas quando finalmente se soltaram, não havia mais pele nelas. Apenas ossos queimados e retorcidos. O livro fechou sozinho, com um estrondo seco, e tudo se apagou. Silêncio. Quando abri os olhos, estava de pé em um dos bancos da igreja. Ao meu redor, dezenas de figuras sentadas, todas imóveis, olhando para a frente. Tentei me mover, mas não consegui. Meu corpo não respondia. Era como se eu fosse uma estátua entre eles. Olhei para minhas mãos. Estavam perfeitas, sem ferimentos. Mas não eram mais minhas. Eram frias, cinzentas, como pedra. O sino tocou mais uma vez, e naquele momento compreendi. Eu havia me tornado parte da congregação. Eu era agora apenas mais um dos fiéis da última vigília, preso para sempre, esperando o próximo que entrasse pela porta, atraído pela mesma curiosidade maldita que me trouxe. A igreja jamais fica vazia, e a vigília nunca termina. O último passageiro. A madrugada se arrastava lentamente, embalada pelo som constante da chuva que batia no para-brisa. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes que piscavam como se estivessem prestes a apagar. Eu já pensava em encerrar a noite. Havia rodado horas sem corridas decentes, e o lucro mal compensava o cansaço. O aplicativo apitou com um novo chamado e, por algum motivo que não consigo explicar, aceitei. O ponto de partida era em uma rua sem saída, perto de um conjunto de casas antigas. O destino, um cemitério afastado do outro lado da cidade. Estranhei a escolha, mas não era a primeira vez que alguém pedia uma corrida para lugares inusitados. Hospitais, motéis, até terrenos baldios já tinham sido destino de clientes bêbados ou drogados. Ao virar na rua indicada, vi uma figura parada sob a chuva fina, sem guarda-chuva, sem capuz. Apenas um homem magro, de pele tão pálida que parecia refletir a pouca luz da madrugada. Ele abriu a porta do carro em silêncio e se acomodou no banco de trás. Um cheiro metálico, como de ferro molhado, tomou o ar. Boa noite, murmurei tentando ser educado. Noite. A voz dele era baixa, quase um sussurro arranhado. Olhei pelo retrovisor, mas o capuz do casaco dele escondia parte do rosto. Ainda assim, senti o desconforto imediato de ter alguém ali, alguém que parecia carregar o peso de algo que eu não queria compreender. A viagem começou. O GPS marcava 40 minutos até o cemitério. O silêncio no carro era sufocante, quebrado apenas pelo som do motor e da chuva. Eu pensava em colocar uma música baixa, mas algo me dizia que não era uma boa ideia. Alguns minutos depois, a voz dele emergiu da escuridão do banco traseiro. Você sabe o que acontece quando a fome nunca acaba? Engoli seco, sem saber se ele falava comigo ou apenas pensava em voz alta. Como assim? Arrisquei. Ele riu baixo, um som rouco, como se tivesse esquecido como se ri. Quando a fome é maior que a morte, você nunca descansa. Nunca. Olhei de relance pelo retrovisor. Seus lábios estavam pálidos, quase azulados, mas havia um leve traço de sangue nos cantos. Talvez fosse apenas minha imaginação, distorcida pelo medo que começava a se instalar. Tentei puxar assunto, mas ele só respondia em frases soltas, desconexas. Falava de corpos, de túmulos rasgados, de ossos quebradiços sob a terra. Tudo num tom tão neutro que parecia estar descrevendo o clima. A cada palavra, o frio dentro do carro aumentava. Liguei o aquecedor, mas parecia não adiantar. Minha respiração já saía em pequenas nuvens de vapor. Falta muito? Ele perguntou de repente. Uns 20 minutos ainda, disse. Silêncio. Então ele disse algo que fez meu estômago se revirar. Não se preocupe, você não será o último. Meu coração disparou. Quis perguntar o que ele queria dizer, mas não consegui. Minha garganta parecia travada.
O caminho até o cemitério parecia mais longo do que deveria. A chuva engrossou, e os postes ficaram cada vez mais espaçados. O GPS começou a falhar, a voz eletrônica repetindo rotas inexistentes. Quando finalmente virei na estrada que levava ao portão principal, percebi que o local estava completamente às escuras. Nenhuma luz, nenhum vigia. Apenas a imensa grade enferrujada e, além dela, fileiras de túmulos mergulhados na escuridão. Estacionei devagar, esperando que ele dissesse algo. Chegamos. Falei, tentando soar firme. Silêncio. Virei o rosto para trás. O banco estava vazio. O cinto de segurança, porém, continuava afivelado. E nele, gotas vermelhas escorriam lentamente. Sangue fresco. Meu corpo inteiro gelou. O cheiro metálico ficou mais forte, sufocante. Corri para abrir a porta e sair, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destravar. Quando finalmente consegui, tropecei na poça de água e lama. Olhei em volta, ofegante. Não havia ninguém, nenhum sinal do passageiro. E então ouvi um estalo seco vindo de dentro do cemitério. Depois outro, como se ossos estivessem se partindo sob pressão. Seguido por um gemido baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Meus instintos gritavam para ir embora, mas minhas pernas não respondiam. O portão rangeu sozinho, se abrindo lentamente, e uma sombra alta se projetou contra a chuva. Uma figura magra, contorcida, com os olhos brilhando em um vermelho doentio. Ele, o passageiro, mas agora sem o capuz. Sua pele estava cinzenta, esticada sobre ossos salientes. A boca escancarada revelava dentes pontiagudos, e o sangue escorria livremente pelo queixo. Eu disse, você não será o último. A voz era a mesma, só que mais profunda, reverberando como se ecoasse dentro de várias bocas. Corri para o carro, bati a porta, tentei ligar a ignição. O motor tossiu, mas não pegava. O painel piscava em vermelho, como se a energia fosse sugada dali. O retrovisor mostrou algo impossível. Dezenas de silhuetas surgindo entre as lápides, caminhando lentamente em minha direção. Olhos vermelhos, bocas abertas, corpos em diferentes estágios de decomposição. Todos vinham. E no banco de trás? O cinto ainda estava afivelado, mas agora ele não estava vazio. Uma mão ossuda, coberta de carne rasgada, segurava o couro do assento. A mesma voz sussurrou bem perto do meu ouvido. A corrida nunca acaba. O último som que lembro foi do cinto se retraindo sozinho, como se prendesse alguém invisível. Depois nada. Ninguém nunca mais viu meu carro. Mas dizem que em noites de chuva, alguns motoristas de aplicativo recebem uma corrida para um cemitério afastado. E se aceitarem, o passageiro entra em silêncio, com cheiro metálico de sangue. E nunca deixa o banco de trás. Dizem que ninguém nunca mais viu meu carro, mas isso não é verdade. Eu ainda estou aqui dentro. Não sei como explicar. O momento em que o cinto de segurança se fechou sozinho, apertando meu peito com uma força sobrenatural, marcou o fim da minha vida. Ou talvez o início de algo muito pior. Senti as correias se ajustarem como se estivessem vivas, afundando na carne, esmagando minhas costelas. Quis gritar, mas a voz morreu na garganta. O cheiro de sangue tomou conta de tudo, e o painel brilhou em vermelho até apagar de vez. O carro não ligou mais. Ele começou a se mover sozinho, deslizando pela estrada molhada como se fosse puxado por mãos invisíveis. Eu não tocava no volante, mas a direção girava com firmeza, tomando curvas em ruas que não reconhecia. Olhei pelo retrovisor. O banco de trás não estava vazio. Ele estava lá novamente, sentado, como se nunca tivesse saído. Os olhos brilhavam em vermelho fraco, e a boca se abria num sorriso que parecia maior do que deveria caber em um rosto humano. Agora você entende. Não há último passageiro, apenas o próximo. Disse ele com a voz ecoando como se viesse de todos os cantos do carro. A cada palavra, gotas de sangue caíam do cinto e respingavam no tapete. Eu sentia o calor úmido subir pelo ar frio da madrugada. O carro entrou em ruas que não existiam no mapa, ladeadas por casas antigas, todas de janelas escuras e portas trancadas. Algumas tinham marcas estranhas nas paredes, símbolos gravados com algo que parecia ferrugem ou sangue seco. Eu tentava abrir a porta, mas os botões de trava não respondiam. O vidro também não descia. Era como estar preso em um caixão metálico. Eles estão com fome, murmurou ele. E foi então que percebi. Havia figuras caminhando nas calçadas, sombras humanas sem rosto, com passos arrastados. Seus olhos também ardiam em vermelho, e ao passarem perto do carro viravam a cabeça de uma vez só, como se me sentissem ali dentro.
Eu bati no vidro, gritei, mas ninguém reagia. Eles apenas seguiam o carro com os olhos até desaparecerem na escuridão. A estrada mudou novamente. Agora, tudo ao redor era mata fechada. A chuva se transformou em neblina espessa e o portão do cemitério surgiu outra vez diante de mim. Só que maior, mais antigo, como se fosse o portão de entrada para outro mundo. O carro parou sozinho. O motor estava desligado, mas eu ouvia batidas lá fora, como unhas arranhando as portas, como dentes roçando no metal. Olhei para trás. O banco estava vazio de novo, mas o cinto ainda estava afivelado. E dessa vez havia uma marca clara. Uma mão ensanguentada segurando a fivela, mesmo sem corpo algum para sustentá-la. Está na hora. Sussurrou a voz, agora dentro da minha cabeça. O portão do cemitério rangeu, e a escuridão lá dentro parecia pulsar, como se fosse viva. Algo me puxava para a frente, como uma maré invisível, inevitável. E foi ali que percebi. Eu não era mais o motorista. Eu era o próximo passageiro. O carro se moveu sozinho pela estrada do cemitério, engolido pela neblina espessa. Eu não tinha controle, mas podia sentir cada curva, cada solavanco, como se estivesse sendo moldado pelo próprio veículo. A voz dele ecoava dentro da minha cabeça, cada palavra gravando-se como ferro quente. Agora você pertence a nós. O ar dentro do carro tornou-se pesado, denso, e o cheiro de sangue aumentou até quase me sufocar. Olhei pelo retrovisor e vi mais sombras surgindo entre os túmulos. Elas não caminhavam, flutuavam, arrastando-se pelo chão, sempre olhando para mim. Seus olhos vermelhos brilhavam na neblina. Aos poucos percebi que minhas mãos não eram minhas. Elas tinham mudado. Pele cinzenta, fina, quase transparente. O toque frio do volante parecia natural agora. Meu corpo inteiro estava se transformando, mas minha mente ainda resistia. Um medo puro e indescritível corria pela minha espinha. O carro parou diante de um túmulo antigo, maior do que os outros, com símbolos gravados que pareciam se mover à medida que eu olhava. A voz falou mais uma vez, suave, hipnótica. Cada motorista que aceita a corrida se torna parte do último passageiro. Você está preso, mas também é a ponte. O portão atrás de mim se fechou sozinho, e o carro começou a desaparecer na neblina, tornando-se parte do cemitério, invisível para qualquer mundo que não fosse o dele. E então vi o próximo motorista. Um carro vermelho, estacionando na entrada do cemitério, o celular apitando com uma nova corrida. A sensação que senti foi imediata e clara. O ciclo se repetia. Eu tentei gritar, mas não havia mais voz. Apenas um sussurro, ecoando na mente do próximo. Aceite a corrida. Minha consciência ainda existia, flutuando entre medo e curiosidade. Vi meu reflexo no retrovisor do carro vermelho, mas não era mais humano. Um sorriso distorcido, dentes afiados e olhos que queimavam vermelho. O carro desapareceu na noite chuvosa, levando o próximo motorista, e eu fiquei ali, preso, parte do banco traseiro, parte da maldição. O último passageiro nunca morre. Ele apenas espera o próximo. E dizem que se você dirigir sozinho numa madrugada chuvosa, em algum ponto ouvirá o aplicativo apitar, uma corrida para um cemitério afastado. Se aceitar, você será o próximo. O carro ainda está lá, esperando.